Oi, turma, aqui é a professora Tainara e hoje iremos dar continuidade ao capítulo 3. Vocês lembram que na aula passada a gente falou bastante sobre ótica, sobre os fenômenos ópticos, certo? E foi passado um exercício no final da aula. A aula de hoje vai ser correção de exercício. Bom, hoje iremos tirar algumas dúvidas que podem ter ficado, tá bom? Então, iremos corrigir a página 48 e 49. Eu espero que vocês estejam fazendo e estejam colocando lá no sistema. Bom, essa primeira questão, ela vai falar o seguinte. Em uma experiência clássica, coloca-se dentro de uma câmpula de vidro, onde se faz vácuo, uma lanterna acesa e um despertador que está alarmando. A luz da lanterna é vista, mas o som do despertador não é ouvido. Isso acontece por quê? Vocês lembram? A luz ela se propaga no vácuo? Sim, é uma onda eletromagnética. Mas o som ele se propaga no vácuo? Não, ele é onda mecânica. Então, por que a gente não ouve o barulho do despertador ali dentro daquela câmpula de vidro? Porque ele está simulando o vácuo. Então, ou seja, a resposta certa, vamos procurar. Letra A. O comprimento de onda da luz é menor que a do som? Não é esse o motivo. Nossos olhos são mais sensíveis que os nossos ouvidos? Também não, a gente já explicou o que é. O som não se propaga no vácuo e a luz sim? Exatamente. O som ele não se propaga no vácuo, tá bom? Mas a luz se propaga normalmente, porque é uma onda eletromagnética. Então, essa primeira aqui, a resposta certa é a letra C, tá bom? Bom, a segunda questão vai falar o seguinte. Ela é do Enem, certo? E diz, entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen escreveu sua principal obra, o Livro da Ótica, que, com base em experimentos, explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica, como, por exemplo, o funcionamento da câmara escura. Vocês lembram? A gente trabalhou um pouquinho sobre a câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conteúdos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada dessa obra é representada a imagem invertida da edificação em tecido, utilizando como anteparo. Bom, na figura retirada dessa obra é representada a imagem invertida de edifícios em um tecido utilizado como anteparo. Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano no tecido, corresponde a, ou seja, essa imagem, essa representação, ela vai ter o nosso prédio aqui, ó, e dentro da câmara escura, esse prédio, esses dois prédios, eles vão ser projetados de forma reduzida e invertida. Relacionando a visão, a gente tem a imagem, por exemplo, do quadro ou do computador, mas essa imagem ela é projetada na retina do seu olho de forma reduzida e invertida, tá bom? Aí o nosso cérebro ele codifica para reorganizar essa imagem, tá? Mas ela é projetada na retina de forma reduzida e invertida. Então aqui a resposta vai ser, ó, retina. Deixa eu riscar aqui. Tá bom? Então essa analogia entre a câmara escura e o sistema óptico do nosso olho, ele vai se comparar à retina, que é onde a imagem ela é formada de forma reduzida e invertida, certo? Bom, já a terceira questão ela vai falar o seguinte. Com relação à luz e às cores, considere as afirmações a seguir, tá bom? A primeira. A luz solar pode ser decomposta nas cores vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, como fez Isaac Newton cerca de 350 anos atrás. Sim, essas serão as cores do arco-íris. Vocês lembram que a gente falou sobre o disco de Newton, que era nada mais do que um disco com essas cores do arco-íris, com essas cores citadas, tá bom? E quando ele girava muito rápido, a junção dessas cores formava o branco, tá bom? Então aqui, sim, essa é verdadeira. Vamos colocar aqui verdadeira. Sob a luz do sol, uma blusa é vista como verde, porque absorve o verde e reflete todas as outras cores? Não, né? A gente sabe que se alguém é visto como verde, quer dizer que ele refletiu o verde, para que possamos ver, e absorveu todas as outras cores, tá bom? Então aqui a gente já tem que é falsa.
Uma blusa que a luz solar é vista como amarela, quando iluminada com a luz azul, será vista como uma blusa escura. Exatamente. Quando eu tenho uma blusa amarela e eu coloco sobre ela a luz azul, a blusa amarela só reflete o amarelo. Se ele não tiver amarelo para refletir, ele vai refletir o quê? Nada. Então vai ficar uma blusa escura, tá bom? Então também aqui é verdade. Ou seja, a gente tem que a primeira e a terceira é verdade. Ou seja, a afirmação correta é a letra C. Bom, turma, a quarta questão. Ela vai falar o seguinte. Ana Maria, modelo profissional, costuma fazer ensaios fotográficos e participar de desfiles de moda. Em um trabalho, ela usou um vestido que aparentava ter a cor vermelha quando iluminada à luz branca. Ou seja, ele era vermelho, né? Ele refletiu o vermelho. Ana Maria iria desfilar novamente usando o mesmo vestido, mas agora ela vai ser iluminada com a luz monocromática verde. Então ela quer saber que cor o público irá perceber o seu vestido. Bom, antes aparentava o vermelho, né? Então ele reflete o vermelho. E no segundo desfile, ele vai ter a luz verde. O nosso vestido ele vai refletir a luz verde? Não, né? Ele só reflete vermelho, então ele vai absorver o verde. Ou seja, se ele não irá refletir nenhuma cor, então o nosso vestido ele vai apresentar coloração escura, então vai ser um vestido negro, tá bom? Bom, essa primeira questão ela vai falar sobre a questão da audição, tá? Recapitulando alguns pontos do capítulo. É a seção mergulhando fundo, tá bom? Então vamos ler a questão? Quando o ouvido humano é submetido de forma prolongada a um nível sonoro superior a 85 dB, vocês lembram o que é dB? É decibel, tá? Pode sofrer lesões irreversíveis. Então, quer dizer, existem alguns profissionais que trabalham com um nível sonoro altíssimo, por exemplo, aquelas pessoas que ficam nas pistas de decolagem de avião, né? Elas usam aquele protetor auricular. E existem algumas outras profissões, tá bom? Essas proteções é para reduzir esses riscos, essas lesões. Agora, vamos falar sobre a questão da regulamentação. Por isso, o Ministério do Trabalho estabelece um intervalo de tempo máximo diário que o trabalhador pode ficar exposto a sons muito intensos, tá? Esses dados são apresentados na tabela a seguir. Se tivermos um nível sonoro de 85 decibel, o tempo de exposição vai ser, no máximo, 8 horas. Se for a 90, percebam que com 90 aumentou 5 aqui, ó, e caiu pela metade aqui. Era 8, agora só pode 4. Agora aqui aumentou. De 90 para 95, aumentou 5. E aqui, ó, as horas caíram pela metade. De novo, era 4, virou 2. Agora aumentou mais 5 aqui, ó, em 100. E aqui, ó, caiu pela metade de novo. Tá bom? Então, de 5 em 5, as nossas horas de exposição elas vão caindo pela metade. Tá bom? Aí vamos concluir a pergunta. Observe, portanto, que a cada 5 decibéis, no nível sonoro, o intervalo de tempo máximo de exposição se reduz à metade. A gente já percebeu isso. Sabe-se ainda que, ao assistir um show de rock, os espectadores próximos às caixas de som ficam expostos a níveis sonoros em torno de 110 decibel, tá? De acordo com essas informações, qual deveria ser a duração máxima desse show de rock para os espectadores próximos à caixa de som? Percebo que a cada 5 vai se reduzindo à metade, ou seja, aqui quando tivermos 105 decibel, aumentou 5 aqui dos 100, a nossa 1 hora vai cair pela metade, então vai ficar 0,5 hora, tá bom? Então, aumentou 5, caiu pela metade, certo? Aí vamos aumentar mais 5, 110 decibel. Então, essa 0,5 hora vai ficar 0,25. A gente quebrou ela na metade. Bom, então, o que quer dizer isso? Quer dizer que nesse espetáculo de rock, em 110 decibel, as pessoas elas só poderão ficar, né, próximo às caixas de som cerca de 0,25 horas ou um quarto de hora, que é 15 minutos.
tá bom? Então é um tempo bem reduzido, porque é um nível sonoro muito alto, é um som muito intenso, tá? E vai acabar prejudicando a audição dessas pessoas. Bom, tem mais um detalhe em relação ao nível sonoro que é bastante visto para quem usa fone de ouvido. Quando você põe uma música, põe um fone, você começa a apertar o botão do volume para aumentar, chega um ponto onde o celular lhe dá um alerta, que ele fala, acima desse ponto você vai estar excedendo o nível sonoro, vai estar com um volume muito intenso, tá bom? E pode prejudicar a sua audição. Perceba, coloquem o fone de ouvido, conectem o fone de ouvido no celular e apertem até o máximo. Vocês vão perceber que vai lançar na tela uma mensagem avisando que aquele nível sonoro ele é muito alto e vai prejudicar a sua audição. Tá bom? Então, em relação ao nível sonoro, o exemplo mais simples vai ser esse do celular e o fone de ouvido, tá?